A aula pública está de volta e nesta parte do programa, Sérgio Amadeu responde à questão do correspondente internacional do Opera Mundi em Moscou, na Rússia. Os documentos revelados por Snowden comprovaram o que já sabíamos. Governo, empresas e cidadãos comuns estão sendo vigiados. Mas será que há uma alternativa a este controle? Ou será que depois do ouro e do ouro negro, é a vez do ouro digital despertar a cobiça e iniciar conflitos entre os países? Segurança da informação, ela não é um produto, ela é um processo. Então você tem que ter camadas de segurança. Sem dúvida alguma, se nós já tivéssemos aprovado o Marco Civil da internet no Brasil, a lei que garante direitos e deveres das empresas em relação ao cidadão que usa a internet no Brasil, nós teríamos mais garantias. Mas a verdade é o seguinte, você precisa ter cada vez mais instrumentos aqui no Brasil que permitam a gente desenvolver tecnologia da informação. Nós precisamos ter roteadores, nós precisamos ter equipamentos que possam ser auditados por técnicos brasileiros. Por exemplo, se a presidenta da República quer ter, na verdade, uma garantia mínima de segurança, ela não pode usar o Windows na máquina dela. Ela tem que usar software aberto, com código-fonte aberto, que tenha sido auditado por técnicos da confiança do governo brasileiro. E isso é uma medida simples, só que ainda não foi feito. Outra coisa, nós precisamos ampliar as redes de comunicação de alta velocidade aqui no Brasil para evitar que o tráfego de informações brasileiros roteiem nos Estados Unidos. Nós precisamos ter mais alternativas de cabo submarino para a nossa relação com a Europa, África e Ásia. Nós não podemos passar por território americano. Agora, sem dúvida, se você tem plataformas de relacionamento, as chamadas redes sociais, que são brasileiras ou que não são norte-americanas, você tem mais garantia de que os bancos de dados não serão violados, ou serão violados com uma dificuldade maior pela NSA. O problema é o seguinte, a supremacia cultural da rede a partir dos Estados Unidos é muito forte. Novamente eu faço alusão aqui ao sociólogo Manuel Castells. Ele diz que o maior poder na sociedade em rede é o poder de criar redes. Você veja, o Zuckerberg criou uma plataforma cujo conteúdo é feito por nós. Só que, por regras que os economistas, os pesquisadores observaram da chamada economia de rede, as pessoas não querem estar na rede pequena, na rede marginal, elas querem estar nas redes onde estão as maiores facilidades, o maior entrosamento. Por isso que, por mais que eu e o pessoal da comunidade hacker participe de uma rede que se chama Idêntica, né, identi.ca Canadá, a maior parte das pessoas participam do Twitter. Agora, é importante incentivar, colaborar estruturas que fiquem fora do poder norte-americano, das corporações norte-americanas? Sim, é fundamental. O Brasil pode ajudar a fazer isso? Pode. Qual é um dos grandes apoios que o Brasil poderia fazer? É apoiar tecnologias de código aberto. Tecnologias de código aberto significa que aquilo que seria uma caixa preta no produto fica aberto para que qualquer usuário, a qualquer momento, possa ou olhar aquela tecnologia ou chamar alguém que a conhece. O poder norte-americano, nas tecnologias de informação, na era informacional, não é feito de maneira direta. Ele é feito a partir da junção de duas coisas. O peso cultural que eles têm e o domínio do processo de criação tecnológica. Por isso que participar junto com outros coletivos mundiais da criação de tecnologia que não permita que ela seja fechada, desconhecida, é uma coisa fundamental para a gente. Para finalizar, queria dizer que nos anos 90, o então presidente Fernando Henrique Cardoso abriu uma licitação para contratar os radares para o controle de voo da Amazônia, o famoso projeto CIVAN. Quem ganhou a licitação foi um consórcio francês, que todo mundo que trabalhou no setor público sabe que uma licitação é feita
com várias conversas entre servidores públicos e as empresas. Sabe o que aconteceu? Essas conversas foram gravadas pelo esquema de segurança norte-americana de interceptação de comunicações chamado Echelon e foi divulgada via uma imprensa brasileira que adora escândalos. Na verdade, a licitação foi anulada e quem ganhou a licitação foi uma empresa norte-americana, a maior fornecedora de equipamentos elétricos e armamentos dos Estados Unidos, chamado Raytheon. A Raytheon entregou softwares e equipamentos de código-fonte fechados, o que nos leva a crer que o controle de voo da Amazônia tem duas sedes, Brasília e Washington. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para aceitar esse tipo de tecnologias e de supremacia. Já está na hora dos gestores brasileiros, os pensadores, os policymakers, os analistas observarem o seguinte, na sociedade da informação, tecnologia não é um meio, é um elemento estratégico de poder. Então, nós precisamos nos ater a esses embates e estar em condição de navegar por eles.